Então, bom dia! Mais uma vez a gente está aqui com essa ferramenta sensacional que eu acho do Google Earth e que você pode colocar e sobrepor mapas antigos em boa resolução, claro, que você tenha da sua cidade, né? Então, aqui a gente tem Fortaleza, e imagens de satélite de 2022 do Google Earth, né? Você vê a cidade, vê aqui a Barra do Rio Ceará, cidade como tá grande, o aeroporto, o Castelão e tal. E eu coloquei aqui esse mapa de 1949, um mapa que está em escala, né? Então está muito bem feito esse mapa. É lógico que em 1949 não havia imagens por satélite, mas a gente consegue ter uma boa localização. E eu coloquei aqui, tentei centralizar o mapa utilizando a catedral. Quando a gente tem esses prédios tridimensionais aqui, 3D, né? Esses modelos 3D, são modelos atuais, como se fossem os prédios atuais. Então por isso que a gente tem aqui o mercado central. Mas a gente tem aqui, ó, conseguindo localizar, a gente vê o Paredão Rockshaw e vê que interessante, ó, o Paredão Rockshaw, naquela época, em 1949, assim como ele foi construído em 1885, ele tinha 400 metros. Essa região aqui do Paredão Rockshaw, ela foi complementada depois, a posteriori. E essa região toda aqui, ó, tudo era um alagadiço. Você vê, era o Porto da Draga ou o Poço da Draga, tudo um alagadiço grande, não havia essas construções da Inácia aqui e tal, e você tinha essa região dos antigos portos aqui de Fortaleza que estavam sendo desativados nessa época, em 1949, o Porto do Mucuripe já estava nas atividades, começando as atividades, né? Aqui a gente tem o viaduto Moreira da Rocha, que por muito tempo funcionou como pia do nosso porto. Aqui o viaduto Lucas Bicalho, que chamam de Ponte dos Ingleses, mas que erroneamente o pessoal também chama às vezes de Ponte Metálica. E a gente consegue localizar muitas coisas aqui. Os pontos tracejados aqui são os cursos d'água. Então a gente vê aqui, ó, o tracejado do Riacho Pajeú, né, passando na região lá de hoje da prefeitura, que está aqui do Paço Municipal, passando por trás do Mercado Central, e aí ó, ele vindo à esquerda, passando à frente do forte, e aí depois vindo para essa região, para a sua foz. A foz do Riacho Pajeú, ó, é mais ou menos nessa região aqui. Já fiz alguns vídeos sobre essa foz, a foz esquecida, que eu chamo do Riacho Pajeú, que ele fazia essa curva aqui à esquerda, passava na frente do forte, o forte está aqui, e depois fazia uma outra curva à direita, para aí sim encontrar com o Oceano Atlântico na região do nosso porto, dos antigos portos aqui de Fortaleza, né? E isso foi alterado. Hoje em dia, esse curso do Riacho Pajeú, ele passa por debaixo da Alberto Nepomuceno e depois vem sair mais ou menos nessa região aqui, já na Inácia. Essa região que foi aterrada depois. A gente vê aqui o prédio da Cefaz, da Secretaria de Fazenda, a Avenida Pessoa Anta, né? E você vê que a Avenida Pessoa Anta era muito próximo dessa região do mar, da praia, por isso que era chamada de Rua da Praia, né? Não havia em 1948 a Avenida Leste-Oeste. Então, eu vou tirar esse mapa aqui de 1949 para a gente ver, ó. Aqui a Avenida Leste-Oeste, isso aqui não havia em 1949. A Avenida Leste-Oeste é da década de 1970, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, e ver a região da Avenida Leste-Oeste passando por aqui, mas ó, que não havia esse viaduto e tal. A gente tem a Rua José Avelino aqui, né? Tem a Avenida Pessoa Anta aqui, mas não havia Avenida Leste-Oeste. Essa parte do litoral oeste da nossa cidade, ela não ficou muito legal, plotando aqui nesse mapa, né? Não tinha satélite em 1949, então muito provavelmente é um erro do próprio mapa. Mas mesmo assim a gente consegue ter algumas coincidências não, algumas correspondências, como por exemplo aqui o cemitério São João Batista, ó, casando mesmo em cima do cemitério atual, com uma diferençazinha de alguns poucos metros, né? E aqui a região do trem, dos trilhos de trem que havia e tal, essa região aqui do Oitão Preto, Curral das Éguas, né, que era chamado e tal, muito interessante. Mas eu gosto de ver também a região do litoral, ver essa topografia do litoral. E nessa região aqui, próximo ao Porto do Mucuripe, desde a Praia de Iracema, passando pela Praia do Meireles, Beira-Mar e tal, até o Mucuripe, você tem uma noção bem interessante. Então eu vou mudar aqui o nosso norte, vou inverter como se a gente tivesse com a visão do litoral para a cidade, né? Como se estivesse chegando aqui de avião, sobrevoando o Oceano Atlântico. Então a gente vê aqui o Paredão Rockshaw, né? Nessa região aqui muito, muito legal, ó, a região dos antigos portos de Fortaleza. Você vê como a água vinha até essa região aqui, ó. Isso aqui tudo era água, era um alagadiço, e depois é que foi aterrado, né, tal. Avenida Pessoa Anta, aqui é o prédio da Cefaz, o nosso Mercado Central, o Forte. Mercado Central, o prédio de hoje, né? Porque nessa região, na época, em 1949, não havia o Mercado Central. Nessa região aqui, né? O Mercado Central, ele era aqui, ó. Nessa região aqui, né? E a gente tem aqui, ó,
a linha do litoral, a linha da praia, onde passava a praia, que era mais ou menos aqui, ó. Então você vê toda essa região aqui que a gente teve de engorda da praia, foi graças aos aterros que houve, né? Esse aqui é o aterro da Praia de Iracema, aqui a estátua Iracema Guardião, você vê que ela já está muito longe da praia, ela era bem pertinho da praia, né? Na época não tinha essa estátua também, né? A gente está vendo a estátua como se fosse hoje, em 2022. E a gente tem aqui a Avenida Aquidabã, né? Aqui, ó, bem em cima aqui e tal. E aqui a gente vê essa engorda que houve, ó. O mar, a praia, a linha da praia era aqui. Você vê que houve uma engorda muito grande no aterro. Esse aqui é o aterro da Praia de Iracema, onde há aqueles eventos e tal. E aqui na beira-mar também houve um aterro também. Um aterro muito interessante, muito grande, né, que foi feito. Uma engorda de terra muito grande. Você vê, ó, a linha da praia era aqui, ó, nessa região aqui. E a gente tem hoje tudo isso que foi ganho na Avenida Beira-Mar. Aqui, mais ou menos, essa parte do litoral se manteve mais ou menos igual, tanto que a gente tem aqui as pedras, né? Mais ou menos na época, como tinha antes, né? Sempre teve essas pedras. E aqui a gente vê as curvas, né? Da beira-mar e tal, do litoral, até chegar no porto do Mucuripe, que nessa época, em 1949, já estava começando as operações. A gente vê aqui, ó, essa linha tracejada aqui. Essa linha aqui é o terminal de trem, a linha de trem, aliás, que havia, que hoje está sendo utilizada pelo VLT, o VLT Parangaba-Mucuripe. Ele usa essas mesmas, não estou dizendo os mesmos trilhos, mas a mesma localização da linha de trem que passava lá, né? Então você vê, e ao redor dessa linha de trem foi criada uma nova avenida em Fortaleza, que é a Via Expressa. Foi criada na época, se eu não me engano, do prefeito Juracy Magalhães, né? Então a gente tem toda essa localização e vê como bate. Ó, aqui é a igreja, né? De São Pedro, lá da paróquia, né? De Nossa Senhora da Saúde aqui e tal. Essa região do Riacho Maceió, a gente vê a foz. O Riacho Maceió aqui estava passando por aqui, ó, e a foz era mais reta. Então houve essa alteração também da foz do Riacho Maceió, que a gente tem o Riacho Maceió da Beira-Mar, que a gente conhece como Riacho Maceió da Beira-Mar, né? Então é bem interessante, eu acho, a gente ver esses mapas e fazer essa sobreposição no Google Earth para que a gente possa ter essa noção, né? Aqui o bairro do Jacarecanga, aqui, ó, aqui como ficou legal, porque aqui a gente tem o mapa de 1949 e aqui a imagem de 2022, essa região da cidade que é bem interessante, a topografia das ruas e tal. Foram bairros que foram planejados, né, depois, à medida que a cidade foi crescendo, os conjuntos habitacionais foram surgindo, e esses bairros planejados foram surgindo, e você vê que as ruas às vezes têm uma mudança. Aqui no centro da cidade a gente tem esse padrão de xadrez, de tabuleiro de xadrez, né, que foi um padrão mais ou menos replicado em 1949, aqui na região da Aldeota, você vê, e também nos outros bairros, nas outras regiões que a gente tem, né, as lagoas que a gente tem aqui. Então eu acho muito interessante fazer essa sobreposição desses mapas e a gente tentar compreender esse crescimento da nossa cidade. Essa aqui é a cidade em 1949, era isso aqui, né? Hoje a cidade em 2022, ó, é isso aqui, junto com as outras cidades da região metropolitana, né, de Fortaleza, Maracanaú, Eusébio, Aquiraz, própria Caucaia, que está para essa região aqui e tal, né? Então você tem um crescimento muito grande desde 1949 até hoje aqui em Fortaleza, né? Então acho muito interessante a gente ver essas imagens. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Tem muitos mapas, então eu vou fazer muitos desses vídeos. O pessoal parece que gosta bastante, né? Então eu vou fazer muitos desses vídeos mostrando mais ou menos algumas curiosidades desses mapas históricos que a gente tem de 1949 com os mapas que a gente tem de hoje, né? Com o Google Earth que a gente tem de hoje. A RVC, a Rede Viária Cearense, né? A ferrovia e tal aqui. Então, a Avenida do Trilha, Tristão Gonçalves, é bem interessante você conseguir ver e visualizar isso tudo. O Riacho da Jacarecanga aqui, ó, passando por aqui e tal, e passando por aqui também na Escola de Aprendizes e Marinheiros, ó, e na sua foz, mais ou menos no lugar que a gente tem a foz hoje, né? Já fiz um episódio sobre o Riacho da Jacarecanga, então eu acho bem interessante a gente visualizar esses mapas, tá bom? Se gostou do conteúdo do canal, se inscreve, dá o like, avisa para os amigos, comenta. É importante você comentar também, sabe? Quando comenta aí, os algoritmos aí do Google fazem com que mais pessoas tomem conhecimento. Aqui, ó, a gente tem aqui
essa estrada aqui, de estrada de rodagem, né, que era estrada para Messejana, que hoje é o trecho da BR-116 que a gente vê hoje aqui, né? Muito interessante, né? Muito interessante mesmo. É muito legal. O ramal do Mucuripe aqui, ó, que é mais ou menos hoje o trilho do VLT, que é a região da Vila União. É muito legal, viu? E a gente consegue ter, com um mapa de boa qualidade, né, um mapa grande, a gente consegue ter essa região aqui, ó, que a gente tem, isso aqui é o centro da cidade que ele ampliou, né? Mas essa região aqui a gente tinha muito poucas casas, a região do Iguatemi, isso aqui é o Iguatemi, região do Guararapes, Luciano Cavalcante, cidades funcionárias e tal, né? Muito pouco habitada essa região. É tanto que a gente vê aqui, ó, que são poucas ruas e tal. Muito legal, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá!